O diferencial que a gente viu. Está gravando, tá? O diferencial que a gente viu em relação à água, que a água, no caso do Brasil, ela já tinha uma conta, na verdade, ela já tinha até duas publicações com relação a contas de água, né? Uma no período de 2013 a 2015, com o Recorte Brasil, e uma desagregação de 2013 a 2017 por grande região. Quanto que floresta ainda está em desenvolvimento e energia também. Se eu não me engano, a energia ainda sai até o orçamento até esse final de ano. Então, a gente não tem aqui os resultados à mão para fazer uma análise, mas já tem algumas questões em relação a isso. Tá? A gente viu também que quando a gente falou de contas econômicas, e as contas econômicas e ambientais, elas estão ligadas às contas nacionais, né, ao sistema de contas nacionais. Mas não dá para trabalhar sozinho em relação a isso. Né? Todas essas contas econômicas e ambientais, elas têm parceiros institucionais. Então, da água tem a ANA, né, o de floresta tem o Serviço Florestal, o de energia tem a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética. Então, é importante porque eles fazem esse balanço. A gente vai ver muito aqui na energia o balanço energético, que é o que gira, que tem as grandes informações em relação ao consumo da energia. E junto com as pesquisas específicas do IBGE, consegue chegar a valores próximos ou a valores com um determinado tipo de agregação dessa informação. Tá bom? Então, dentro dessas contas econômicas, a gente sempre começa definindo, né, vendo aquelas questões que a gente viu das contas econômicas ambientais, né? Então, as contas econômicas ambientais elas vão constituir um sistema de medição e análise, não só medir, mas ela tem que proporcionar análise também, né, sobre forma de tabelas, né? Esses resultados são de forma de tabela, claro. Mas eu não consigo gerar esse mapa. Claro que você consegue gerar esse mapa quando você tiver um nível de desagregação que possa transformar isso em mapa. Quando você faz uma conta de água Brasil, não faz muito sentido. Quando você começa a desagregar essa informação para a grande região, o estado, aí você começa a ter a possibilidade de você espacializar esses resultados. Tá? Bom, então essa análise, né, essa medição, essa análise, ela vai permitir entender as interações, né, entre o meio ambiente e a economia. Né? Todo o processo de produção de informação, ele tem que ter uma finalidade para atender uma determinada necessidade, seja um problema que está existindo em determinado local, seja uma hipótese que se tenha. Então, esse processo, né, de geração de uma informação a base, é muito forte para apoiar decisões. Né? Então, claro, quando você tem uma conta econômica ambiental, ela é um grande fator de planejamento e tomada de decisão também, principalmente por questões das políticas públicas, né, em que você vai direcionar ações para questões que podem ser pontuais, mas são relevantes àquela condição daquele território, aquela condição daquele um recorte territorial diferente. Né? A questão empresarial também, então, se você tem uma ideia de questão de estão os estoques, onde estão as fragilidades do meio ou as potencialidades do meio físico, direcionamento mais concreto, um desenvolvimento sustentável. Então, né, como é que eu consigo ter acesso a esse meio ambiente, mantendo as questões de benefício e as questões naturais desse meio ambiente. Então, as contas elas são fundamentais para a gente entender essa interação. A gente viu também nas primeiras discussões que a gente tem no país duas grandes possibilidades, né? Que é a biodiversidade que o país tem e a oferta hídrica. Claro, tem outras questões, como foram discutidas, né, no primeiro dia, sobre o oceano, outras, sim, tem, e precisa pensar. Eu fiz o questionamento em relação a isso lá para o IBGE, para a questão de contas, e eles falaram que, se eu não me engano, isso vocês podem até, acho que quem perguntou isso da outra vez foi o Fernando, eu acho que existe sim uma discussão internacional, agora eu não me lembro, puxa, eu perguntei lá, eles me responderam, acabei, não estou lembrando exatamente o que eles falaram, mas acho que sim, que existe já uma discussão em relação às contas, com um olhar dessa interação com a parte dos oceanos, ainda mais no Brasil, pela extensão que tem de litoral, de biodiversidade que existe ali. Então, você tem essa correlação grande. Aí, na próxima aula, quem
Se quiser, a gente pode questionar isso de novo para ter uma resposta mais precisa, tá? Bom, mas a gente tem uma outra questão, que é o que a gente vai discutir hoje, que é essa ligação com a energia, ou seja, a energia, ela consome, principalmente a energia primária, que a gente, principalmente não, a energia primária, ela vai consumir, né, a produção dela consome recursos naturais, né, que podem ser renováveis ou não. Então, esse consumo para geração dessa energia é o que as contas econômicas ambientais de energia vão olhar, né? Considerando toda a estrutura de produção energética e de consumo no país, né? Então, esse é o foco. A gente vai olhar como é que está todo o processo de produção de energia, produção de energia primária, transformação para energia secundária e o consumo dessa energia. Então, essa energia é consumida por diferentes setores da atividade, diferentes setores da atividade econômica, inclusive o próprio setor de energia, né? E esse consumo desse recurso e quanto isso gera, né, nessa atividade econômica, que a gente vai tentar tabular isso em informação estatística que apoie esses processos decisórios. Tá? Então, a conta de energia ela consta de uma estrutura de organização de uma estatística básica ligada ao sistema de contas nacionais, tá? Da produção de energia e o consumo dessa energia pelo país. Tá? Se considera nesse processo aqueles que são usados como fontes de energia para fins não energéticos também. Então, petróleo, quando você extrai petróleo, ele gera uma possibilidade, né, através de transformação, uma energia secundária como combustível, mas ele também é utilizado para o uso de outras atividades, como produção de plástico, que não é, né, energia. Então, você tem esse olhar do que é considerado, né, energia primária, mas ela pode ser transformada para uma energia secundária ou de uso para outros setores que não são energéticos. Tá? Então, a gente precisa ver os produtos energéticos extraídos e produzidos ou gerados, né, por uma unidade econômica, incluindo as famílias. Então, há também produção de energia pelos domicílios, né? A gente vai falar um pouquinho quando olhar a estrutura. Energia gerada também por unidade econômica, calor gerado e vendido a terceiros como unidade econômica. Então, você vai olhar todas essas questões que a gente vai ver onde existe, onde esses dados estão disponíveis, esse olhar para o setor econômico, que é no balanço energético, que vai ser a fonte primária para a gente poder gerar as contas econômicas ambientais. Da mesma forma que os dados do uso, esqueci lá da Ana, em relação à água, né, o balanço hídrico que a Ana produz, ou mesmo toda a parte de classificação das florestas brasileiras pelo Serviço Florestal, também a APE, que é a Agência de Pesquisa Energética, também faz esse balanço, que vai ser a fonte para a gente entender, né, a produção, o consumo da energia pelo país e, consequentemente, em relação a isso, é uma associação do quanto aquela atividade econômica gera de recurso econômico, quanto aquilo é consumido de recursos naturais para gerar essa atividade econômica. Tá? A principal base de dados, como eu falei, né, vai ser os movimentos de energia ao longo de um período de tempo. Então, sempre numa conta ambiental se define um período de tempo, um ano, um semestre, uma década. Então, você define períodos de tempo sempre. Então, se eu quero, quando você fala, contas econômicas ambientais de 2013 a 2015, ela calcula só aquele período, 2013 a 2017, um período único. Não, ela pode ser 2013 a 2017. Ela, se eu não me engano, ela está bienal, então ela vai de 2 em 2 anos. Então você tem os dados das contas em 13, os dados das contas de 2015, 17, vai ter 19, até 21 e assim por diante, para que você gere também uma série estatística, um olhar ao longo do tempo e acompanhamento dessas variações. Tá? E aí, para a gente poder entender, né, esses movimentos energéticos ao longo
de um período específico do tempo, você vai se basear no balanço, os balanços energéticos que vão mapear os fluxos da energia, né? Quando a energia ela é produzida, para onde ela é consumida, o que ela é transformada, o que é perda. A gente vai ver que em cada fase tem uma perda nesse estoque, né, de energia, nesse balanço energético, através, né, da energia primária. Aí a gente está falando da retirada direta da energia primária, direta a partir da extração e captura dos recursos de energia do meio ambiente. Então, você está falando de petróleo, de gás, carvão mineral, biomassa, a energia hidráulica, que depois é transformada em energia elétrica, mas aquela energia hidráulica que é gerada, e as transformações dessa energia em energia secundária, né? Que são aquelas, né, que resultam das transformações da primária ou mesmo de outra secundária, né? Você pode ter uma energia secundária sendo transformada em um outro tipo de energia, né? Então a gente tem aí os derivados do petróleo, a eletricidade, depois é transformada em relação à energia térmica ou à energia hidráulica, o etanol, o carvão vegetal e assim por diante. Tá? Em todos esses, no balanço energético, sempre também vai levar em consideração as questões de importação, tanto de energia primária quanto de secundária, quanto você importa, o quanto você exporta e as variações de estoque do armazenamento dessa energia, tá? Aquelas que são possíveis de serem armazenadas. Então você trabalha sempre no desenho do fluxo, na produção da energia, sendo que essa energia ela pode ser importada, ela pode ser exportada, ela tem estoques que elas podem ser acrescentadas naquele balanço daquele ano, né? E a gente vai ver isso no fluxo que as contas, que o balanço energético apresenta como um fluxo em relação à produção e consumo final da energia. Tá? Lembrando sempre que esse fluxo de energia nesse processo de produção, para as contas econômicas ambientais, elas precisam depois serem associadas sempre ao consumo pelas atividades econômicas, para ser uma conta econômica ambiental, e quanto efetivamente você tem de consumo dessa energia por setor, sobre o setor econômico, sobre o setor de uma atividade econômica, quanto aquele setor gerou de recurso monetário e quanto foi consumido para a geração daquele recurso monetário naquela atividade, foi consumido de recurso natural naquela atividade ali produtiva, econômica. Só para a gente ter uma ideia um pouco mais detalhada aqui, também vindo do balanço energético do EPE, as fontes de energia primária, então está falando de petróleo, gás natural, urânio, lenha, e, né, são retirados direto da natureza, e aqueles que são transformados. Então, dentro dessas fontes primárias, eles transformam ou de outras fontes secundárias, óleo diesel, o gás de cozinha, né? O nafta para fabricação de etanol, propene, benzeno, como fonte de energia também, querosene, a extração do urânio contido para geração de energia, a eletricidade, carvão vegetal. Então você vai ter toda essa gama de fontes de energia, seja primária, seja secundária. E como isso funciona na estrutura geral do balanço energético nacional. Então você começa com a produção da energia primária, né? Então você tem essa produção aqui que vai te dar, né, junto aqui, essa oferta, na verdade, aqui, essa bolinha aqui é a oferta total de energia primária, que ela vem da produção da energia primária, que ela vem da importação de energia primária ou das variações de estoque dessa energia. Tá? Essa oferta total primária aqui, ela vai para ser, depois que ela pode ser exportada, não aproveitada, a rejeição em relação à energia gera o que se tem de oferta interna bruta de energia. Então, quando a gente vai ver no balanço, você tem lá a oferta de energia e você vai ter, né, o consumo da energia. Lembrando que essa oferta de energia não bruta ainda é uma oferta de energia, né, primária. Então, essa oferta ela vai ser levada para o consumo, ela vai ser usada na transformação e
sempre vai ver que em todas as fases você tem uma perda. Então, essa fase aqui é toda sobre a produção de energia primária até que você tenha a oferta, né, a entrada de energia primária, ou seja, a oferta bruta que se produziu de energia primária. Tá? Essa energia, como eu falei, ela pode ser direta consumida ou ela pode ser transformada. Tá? Nesse processo de transformação aqui, ele vai também ter aqui uma oferta total secundária, que vai ser a produção da energia secundária, também com a importação, também com as variações de estoque, aí você tem a oferta total. Essa oferta ela pode ser exportada, não aproveitada, e aí esse resultado entre a oferta total secundária, a exportação e a não aproveitada, gera oferta interna bruta. Né? Então, eu vou ter a oferta interna bruta da energia primária e a oferta interna bruta da energia secundária. Né? E aí você vai ter aqui o consumo final e o consumo a oferta interna bruta. Essa oferta interna bruta ela também vai ser usada para geração de novo tipo de energia secundária, que vai sempre, e aí finaliza de novo em ciclos, você vai finalizar aqui a oferta bruta, aquela que vai estar disponível para ser consumida finalmente, pelo final. Então, eu tenho a oferta, seja que foi gerado depois, oferta interna, né, depois tudo que foi importado, foi exportado e todas as perdas possíveis, para ser consumido. Né? Então, você tem todo o processo de consumo dessa energia, que muitas vezes dá uma nova perda, porque ela não consome toda a energia, a gente vai ver esse balanço também. Né? E aí você tem aqui o consumo final da energia e os setores que consomem, incluindo também nos setores que consomem né, esse estoque final, né, essa oferta interna bruta de energia, aqui o próprio setor energético. Tá? Então, você tem um setor, uma fábrica, uma produção de uma usina termoelétrica, ela está fazendo, mas ela também está consumindo outros tipos de energia para sua manutenção. Então, isso é contado também, esse consumo, ou seja, o quanto de energia se gasta para produzir energia também. Tá? Então, esse é o desenho, é a estrutura que é apresentada no balanço energético brasileiro, onde há a necessidade desse entendimento e, principalmente, para as pontas, entender a oferta interna bruta, entender o consumo. Então, se a gente fosse ter um olhar bem simplificado, a gente parte sempre desses dois pontos. Ou seja, quanto eu tenho de oferta interna e quanto eu tenho de consumo, né, para saber o quanto se perde de energia, quanto se produz, em que setor se produz, né, que tipo de energia, seja primária e secundária, se a energia é renovável ou não renovável, quanto esses tipos de energia são consumidas, por que setor da economia, quanto esse setor da economia gera de valor econômico e quanto isso é consumido, e quanto é consumido de recurso natural para essa valoração, para essa geração daquele setor econômico. Né? Então, se a gente tem lá a agricultura, quanto ela consome de energia e quanto ela gera de valor monetário. Então, como a gente viu na água, né? Quantos litros, um litro de água está associado a quantos reais naquela atividade econômica de produção. Então, R$ 3, então significa que cada R$ 2 gerados para aquele setor econômico consome um litro de água. Aí assim a gente vai ver também quando a conta fechar esses valores para energia também. Tá? Aqui é o balanço energético de 2021, ou seja, aqui um ano base 2020. Né? Então, é o relatório consolidado, né, do balanço. Então, na verdade, se você entrar na página, depois eu posso entrar para vocês verem, tem esse relatório completo e um relatório simplificado, né? Que divulga que esse é o balanço energético nacional, ele é divulgado anualmente, né? E apresentando a contabilidade relativa à oferta e ao consumo de energia. Então, quanto foi ofertado e quanto foi consumido de energia no Brasil. Né?
E aí, nesse balanço, contemplando a extração de recursos energéticos primários, a sua conversão em formas secundárias, a importação e a exportação, a distribuição e o uso final da energia. Então, é um relatório bem denso. Eu vou dizer que talvez a gente tenha ali já muita coisa, sei lá, 80%, 90% do que a conta econômica ambiental de energia necessita. Tá? Claro que você tem que aí agora ajustar para alguns padrões do sistema de contas nacionais, tá? Mas ele tem muita transformação. Quem quer trabalhar com energia, quem quer entender energia, ele tem muita coisa. Eu separei algumas coisas para a gente ver um pouco mais simplificado, mas tem muita questão. Depois eu vou abrir para a gente dar uma olhada nesse relatório também. Esse relatório ele é elaborado pela EPE, que é a Agência de Pesquisa Energética. Tá disponível de acesso livre esse relatório. E aí, nesse relatório, eu queria analisar um pouquinho com vocês a questão, né, do balanço energético nacional a partir de algumas perguntas. Né? A primeira, qual energia é usada? Né? Que tipo de energia é usada no Brasil para movimentar, né, as nossas necessidades? Né? Imagina se a gente ficar aí 1 hora sem energia, né? Ou seja, sem qualquer tipo de energia, quanto isso impacta no nosso dia a dia em relação a hoje tudo eletrônico, conectividade, deslocamento e outras questões que a gente tem. Então, vamos entender qual é qual é essa energia usada. E aí tem alguns resultados, né, do balanço, isso aí com o ano de referência 2000. Né? Então, em 2020, desculpa, em 2020, há um decréscimo de 2,8% em relação ao ano anterior na oferta de energia. Tá? Então, você teve, aqui tem a comparação 2019-2020, né? Você teve uma perda de oferta de energia. Isso aqui, esse TEP aqui é toneladas como que é? Toneladas equivalentes de petróleo. Isso é o seguinte, é como se ele pegasse, para a geração dessa energia, ele faz, como você tem vários tipos, ele usa um padrão. O quanto aquele valor ali específico de um determinado tipo de energia gera a equivalência dele se fosse em petróleo. Tá? Então, eles padronizam todos esses tipos em relação a essa unidade, toneladas equivalentes de petróleo. Então, se gerou 10 elevado a 6, ou seja, mais 6 zeros, 1 milhão de toneladas, na verdade, é ponto de referência aqui, né? Esse 10, ou seja, 1 milhão de toneladas equivalentes de petróleo de energia. Ou seja, se eu fosse gerar, seria equivalente a uma unidade de energia definida pela combustão de 1 tonelada de petróleo cru. Então, um TEP é essa correlação, para que você possa associar isso aos outros diferentes tipos de energia. Tá? Então, se a gente for olhar aqui, você vai ter a oferta, o consumo e a perda, ou seja, o que foi ofertado de energia, o que foi consumido, e a diferença está na perda. A perda foi bem próxima, né? Não teve muita diferença. Mas você teve quedas. Então, você tem aqui, a gente poder entender, e aí uma relação que faz com o PIB, ou seja, o PIB nesse mesmo ano caiu 4%, 4,1%, o consumo final caiu 2% e a oferta também caiu 2,2%. Tá? Em relação à perda, elas estiveram bem próximas, então, um aumento da demanda, né, de energia, porque você poderia ter queda, mas um aumento de demanda, ou seja, você tem essa relação aqui, né, que é a perda de 34 vezes 10 elevado a 6 TEPs, mas aqui em 2000 foi 10. Então você teve um aumento de uma demanda, mas mesmo tendo perda de oferta, mesmo tendo perda de consumo. Tá? Outra questão em relação também é os tipos, né? A repartição, ou seja, quanto da oferta de energia vem da onde. Né? Então, nesse primeiro momento, a gente tem as renováveis, quase em 40%, vamos botar 48%,
e as não renováveis em 52%, elas são bem equilibradas, mas ainda o valor da não renovável é alto. Então, o que a gente tem como dentro das renováveis, biomassa tem um percentual maior, isso em relação a todo, né? 19% da oferta de energia vem da biomassa, 12,6% da hidráulica, né? E a gente tem aí de uma forma, e aí tudo isso aqui é de oferta de energia, interna de energia, para várias atividades, né, econômicas. 33% indo muitos derivados de petróleo, né? Gás, carvão mineral, lenha, esse é um primeiro olhar sobre essa divisão, né, da oferta de energia por esses tipos de energia, renováveis, não renováveis, é sua subdivisão. Tá? E aí olhar um pouquinho aqui das outras renováveis, né? Então você tem aqui entre essas outras renováveis mais 7 categorias de fontes de energia. Então você tem lixívia, biodiesel. Lixívia deve estar pesquisando isso. É um processo, um processamento da madeira, né, uma extração de celulose, né? E aí você tem tipo um licor negro, que chama lixívia negra, que é usado para combustível em usinas da própria indústria de celulose, né? Então, é a queima da madeira proveniente do processo de extração de celulose e é reutilizada na produção da celulose, também da indústria de celulose. Lixívia, biodiesel e eólica corresponde a esse índice de razão de concentração, ou seja, os três primeiros têm aí 88% dessas outras renováveis aqui. É uma subdivisão para a gente entender como é que está a oferta interna de energia. Tá? Aqui também, essa oferta interna também, se olhar mais subdividido, né? Então a gente tinha naquele primeiro aqui um olhar geral, total, aqui nessa subdivisão, né? Então você tem aqui de renováveis um aumento, né, da oferta em relação à energia renovável, em relação à biomassa de cana, né, e também a lixívia e outros renováveis naquele grupo que a gente viu anteriormente. E a maior queda, há uma queda, né, no não renováveis, mas a maior queda aqui está em urânio, né, na oferta de interna de urânio. Depois você tem aí o carvão mineral, então você tem esse valor em relação à oferta, essa variação de oferta tipo fonte, né, de energia em TEP, ou seja, em toneladas equivalentes a petróleo. Tá? Como a gente viu aqui, e aqui eu acho que sim, aí aqui são valores de TEP não em percentual. Então você tem aqui em percentual, claro, foi urânio, mas em valor mesmo do consumo foi petróleo e derivados que diminuiu. E aí não sei se daria para fazer um olhar nesse sentido em relação a essa diminuição. A gente vai ver em outros momentos aqui. Pelo momento que a gente estava, em que a gente teve menores deslocamentos, né? Você teve tanto da aviação quanto de outros. A gente vai ver que o setor isso aparece um pouquinho por causa da pandemia, né? Da tentativa da gente ter algum distanciamento social. Não sei se isso é refletido também, né, nesse maior valor aqui de queda na oferta de 2019 para 2020. Né? Teria que ter uma olhada um pouco mais detalhada em relação a isso com outras fontes de dados. Quem usa essa energia? Né? Então eu tenho a oferta e agora eu vou consumir essa energia. Quem consome essa energia? Né? Então, e aí a gente começa esse olhar para aquele oferta que é como se a gente estivesse falando, vou voltar aqui, né, na água, naqueles estoques de água, naqueles estoques de floresta. Então, quanto eu tenho disponível, quanto existe daquele recurso natural na natureza, ou seja, qual é o estoque que se tem dele. Então, quando a gente viu da água,
ao estoque em reservatório, em rios, em lagoas, aquífero, lençol freático, onde estão esses estoques de água, onde estão os estoques das florestas. Né? E é mesmo aqui, só que em vez de a gente ter um estoque, a gente tem, né, uma oferta interna de energia. Quanto aquele país consumiu, produziu energia, seja primária ou secundária, naquele ano. Tá? Claro que aí é uma outra associação que precisa ser feita quanto a esse processo, né? Consumiu dos recursos naturais para a gente poder fazer essas associações para a conta econômica ambiental. Tá? Então, quem usa energia? Né? Então, tem os setores que se utilizam da energia, então, indústria, transporte, setor elétrico, consumo também, residências, agropecuária e serviços. Né? E também aqueles de uso não energético, que são de outros polímeros não energéticos, que não para a atividade do uso daquilo para geração, para energia, nesses setores, mas para os não energéticos também. Tá? Se você reparar também, houve uma queda que a gente viu, né, no consumo, né, e a gente vai ver um pouquinho nesse, cada um desses aqui, como é que teve esse processo. Tá? A gente aqui também, ó, foi, quem usou energia no Brasil foi, sobretudo, a produção industrial e o transporte de carga e passageiros, respondendo por aproximadamente 63% do consumo de energia no país. Né? Houve uma redução, então, de 2% no uso dessa, né, no consumo dessa energia em relação a 2019. Né? E aí você teve 7 setores que recuam. Vamos dar uma olhada nesses setores. Então você teve, como teve aqui, né, um aumento do consumo da energia na indústria, nas residências e agropecuária, uma queda no setor elétrico, no transporte, serviços, no uso não energético. Sempre eles colocam o PIB aqui para a gente poder ter uma ideia de quanto o produto interno bruto, né, variou, quanto ele está em percentual, e para você fazer uma comparação geral em relação a Professor, essas variações de consumo. Diga. só para não ficar com dúvida no que eu estou pensando, o que seria a definição de uso energético? Oi? Porque o senhor botou lá a parte da Uso não produção. energético? É, É. Você vai pegar o petróleo, e aquele petróleo você vai gerar um combustível que é uma fonte de energia, que vai ser sim, consumido os tipos de combustível. Mas o petróleo também ele é usado para gerar plásticos, que não são usados como energia. Certo? Você não usa plástico na indústria como fonte de energia. Ele é um resultado final. Entendeu? Então você tem os produtos que são derivados dessa oferta de energia, daqueles recursos que são definidos como recursos energéticos, eles são usados para geração na forma secundária, né, de energia secundária ou consumidos, e aqueles que são gerados para outras questões que não são consumidos, que não são definidos como energia, plástico, outros polímeros que você usa o petróleo, entendeu? entendi. Tá bom? Tá bom. Valeu, obrigadão. Falou. E aí, e aí não faz de novo, né? Não sei se a gente pode olhar. Aí teria que olhar um pouquinho também anteriormente, né? 17, 18, 16, que efetivamente era uma tendência de subida no consumo das residências. E aí a gente tem, né, aumento de população, né, disponibilidade de equipamentos, de serviços que a população consome nas residências, que pode aumentar o consumo da energia, ou se foi uma questão das pessoas estarem mais em casa, então teria que voltar um pouquinho, né, esse, esse balanço energético aqui para ter esse olhar, para ter olhar essa relação consumo. Da mesma coisa para transporte, se era uma tendência de queda ou se foi né, um ponto fora dessa curva, ou seja, se tinha uma tendência, de repente, de consumo de energia para transporte e ele caiu especificamente aqui, se isso. E aí né, um olhar de quanto a pandemia influenciou, né, na oferta e no consumo de energia. Tá? Aqui já é
segmentos de maior destaque, né, para o consumo de energia. Né? Então, você tem alimentos, aí já subdividindo aqui você tinha indústria, residência, aqui já é uma subdivisão na indústria em relação a alimentos e bebidas, cimento, não ferrosos e outros metálicos, papel e celulose, ferro ligas e outros aqui, ferro, usa aí aço, outras indústrias, cerâmica, mineração, química, têxtil, né? Para entender também que foi a maior percentual de aumento no consumo. E aí você vê aqui, ó, alimentos e bebidas, de novo. Né? Seria interessante para a gente poder entender que é só um retrato, a gente teria que pegar lá o balanço para olhar se isso são tendências ou se são pontos específicos. Então, sempre quando a gente olha uma variação, uma análise estatística, num olhar, né, para entender a partir de um conjunto de dados, modelar o fenômeno, lembra que a gente falou muito isso em SIG, né? Eu tento sempre esses dados, a gente vai tentar modelar o fenômeno. É claro que alguns chegam muito perto dessa modelagem, né? Outros, a modelagem não chega tanto, mas a busca é sempre tentar entender esses fenômenos. E aí, se eu tenho um retrato, que um retrato é um mapa, um gráfico, esse é um retrato daquele momento, mas muitas vezes eu preciso ter uma série histórica maior para entender se existe uma tendência, até prever possibilidades futuras, e aí no caso aqui, da oferta e da demanda, né, do consumo de energia. Então, assim, um olhar só nesse intervalo retrata aquele momento, mas se aquele momento teve um momento específico, por que que isso ocorreu, foi uma coisa específica, é uma tendência, o consumo de energia na indústria associada a alimentos e bebidas, houve um aumento mesmo, era contínuo ou não, foi picos. Então, esse olhar aqui precisa ter um olhar histórico para entender isso. Por isso a importância sempre das séries e e de buscar, a partir dessas modelagens, um entendimento, uma possibilidade de um diagnóstico e principalmente de prognóstico em relação àquele fenômeno que está sendo estudado. Né? Continuando aqui nessa análise, o consumo da energia na indústria, ele está falando especificamente aqui, vamos olhar a indústria. Então, além de apresentar, né, o crescimento em relação a 2019, teve 66% de renovabilidade da sua matriz energética, ou seja, de troca da sua matriz energética. Né? Então, você tem aqui no processo todo, né, no consumo da indústria, 20% de eletricidade, né, na sua matriz energética, no que ela está usando, 22% em bagaço de cana, carvão, gás, lenha, lixívia, carvão vegetal. Você tem todo esse olhar nesse crescimento que teve aqui, de novo, em toneladas equivalentes a petróleo. Né? Há algumas análises em relação ao que eles apresentam aqui. Então, em relação ao carvão mineral, uma redução no carvão mineral, onde teve, né, principais questões, redução de 4,9 no uso de carvão mineral em relação a 2019, devido à queda na produção de aço, por redução de a coque de carvão mineral. A coque de carvão mineral, se eu não me engano, é um tipo de carvão que é usado para a produção de aço. Tá? Eu até pesquisei para ver assim, ele parece bem, ele é bem mais prateado assim, que é usado direto. Então houve uma queda na produção de aço, logo houve uma queda também no consumo daquela fonte de energia que era utilizada para esse setor econômico. Né? Deixa eu ver um acréscimo aqui no bagaço de cana, de 37,2% no bagaço de cana na indústria, deve aumento de 41,3% na produção de açúcar, voltado para o setor de alimentos e bebidas. Então, esse acréscimo aqui, essa variação que se teve aqui no setor influenciou também, e aí essas correlações que são interessantes. Né? Aquele setor econômico, ele teve um aumento, né, no seu consumo de energia que influencia um determinado tipo de fonte de energia, né, de oferta de energia, que é utilizado especificamente, ou especificamente não, mas assim, a um uso mais direcionado daquela fonte de energia para aquele setor econômico. Né? Nesses dois casos, tanto do carvão
mineral quanto do bagaço de cana, as variações, né, no setor industrial, na produção de alimentos e na redução da produção de aço, fez com que você tivesse também essas variações nesse consumo. Tá? Um dado importante, eu acho, aqui também é os 63% da energia consumida pela indústria vem de fontes renováveis. Tá? Acho que isso é interessante também. Além da indústria, a gente vai ter o serviço de transporte, né, que foi muito impactado aqui, né, pela pandemia, ok? Né, e sofreu uma redução de 6,4% em relação a 19. Tá? Houve, né, está para a queda, né, de 42 de querosene de aviação, né, porque estava efetivamente nesse processo, né, que a maior queda entre os elétricos no setor de transporte em função das restrições aplicadas ao transporte aéreo de passageiros. Então você tem essa queda aqui, ainda muito óleo diesel, né, nossa matriz também de transporte é uma matriz mais rodoviária que consome esses tipos de energia, então você tem, né, 44% do consumo para energia para o transporte vem de óleo diesel. Se você ver, vem muito, né, óleo diesel, biodiesel, gasolina, etanol, querosene, gás natural. Né? Ainda trabalha muito com pouco com fontes renováveis. Aqui já tem um gráfico, né, que mostra o consumo ao longo desse tempo, né, percentual de renováveis. Então a gente teve uma tendência de aumento do consumo, né, de fontes renováveis de energia para esse setor da indústria, né? Outros que não tinham esse gráfico. Então, algumas questões interessantes, tem uma tendência para isso. Né? E o setor de energia, então o setor elétrico consome também. Então, sofreu também redução, né, no seu consumo de energia. Mas o que é transformar energia? Né? Transformar energia é realizar o processo para modificar a forma como a energia se apresenta. Então, eu tenho a energia hidráulica, eu vou pegar aquela energia hidráulica e vou transformar em energia elétrica. Vou pegar aquela energia solar, aquele calor gerado, e vou transformar ela, tem uma transformação ali de uma energia elétrica. Tá? Então, também as fontes para a geração dessa energia, então, bagaço de cana, gás natural, derivados de petróleo, eletricidade, gás de coqueira, não sei o que é isso aqui, nessa variação aqui em relação a 2019 e 2020. E para a gente fechar nessa parte de quem consome, a residência, o residencial. Né? Então, um aumento, e aí esse aumento pode estar associado às relações também do distanciamento social, e você tem mais consumo, consome mais energia. A maioria a gente ainda tem aí 64% da energia consumida pelos domicílios é elétrica. Me chamou um pouco a atenção ainda a questão desse percentual de bem, né? Vem descendo, né, a participação do país, mas eu achei ainda um pouco, sei, pode ser por ignorância minha também. Né? A gente olha muito para o nosso redor, né? Então a gente não pensa o Brasil pelo tamanho que tem, pelas características, as diferenças, talvez não seja tão absurdo esse consumo. Tem alguma coisa aqui no chat? Os dados mostrando que 26% da toda a energia nacional é gasta em indústria e ação preventiva de motores, investimento em máquinas. Medida quando a energia elétrica é consumida sem gerar. Ah, sim. Você está falando em. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Gasta em motores elétricos de máquinas e equipamentos na indústria e que práticas de manutenção preventiva de motores não são a maioria. Sim, porque assim, é aquela história de, né, de às vezes você tem uma. Ver se eu faço esse paralelo, você está baseado no que você está falando. Né? Às vezes você tem um eletrodoméstico em casa,
e ele é antigo e o processo de consumo de energia dele é muito grande. Quando você troca esse, esse, esse eletrodoméstico por um novo, você tem um menor consumo de energia. E aí você atende a duas questões. Né? Atende a primeira, a diminuição do seu próprio consumo de energia, a diminuição total. Né? Por isso que quando você existe, as políticas elas têm que estar muito ligadas nesses dados. Né? Então, né, se você faz uma política de incentivo a que as indústrias troquem as suas máquinas, né? Para que seja essa perda da manutenção do consumo de máquinas antigas no consumo de energia, né? Ou mesmo nesses produtos domésticos, se a gente for pensar aqui, deixa eu colocar aqui, eu acho que tinha percentual. Se você pensar aqui, né, se a gente tem um setor que consome, é o que mais consome percentualmente, né, energia, usa energia, quais são as ações que você pode ir aí dentro dessa energia, ok, ele já está com 63 renovável, e aí, na verdade, até antes de você for falar de qualquer política pública, você tem que pensar a definição de algumas metas para isso. Né? Então, você quer aumentar o consumo, né, de energia renovável na indústria, você quer que, ou mudar, não, olha só, a gente quer diminuir o consumo de eletricidade para um outro tipo, né, sei lá, de bagaço, quero aumentar mais o percentual de bagaço de cana, ou eu quero que a meta seria que a gente conseguisse 50% renovar, claro, não sei se é possível, estou aqui analisando, aqui, fazendo alguns ensaios, ou para consumo de energia ou consumo doméstico, ou seja, definindo as minhas metas, quais são as ações que eu posso tomar para chegar naquela meta. Então, se eu quero diminuir, né, o consumo, o uso da eletricidade nas residências, que eram de quanto? 10%, né, do consumo total, como é que eu posso fazer isso? Né? Então, acho que essa relação que você está falando de consumo por manutenção, por equipamento antigo, tem um olhar importante quando você define metas e define ações. Né? Então, incentivos para troca, incentivos para troca de equipamentos. Então, são olhares que, a partir dessas informações, se eu não tenho aí, né, se eu não tenho nada desses valores, se eu não tenho nada desse balanço energético, não existe, eu não tenho ideia, tudo no escritório. Preciso esse conjunto de dados é fundamental para esse processo decisório. E aí, as contas, além de você olhar esses consumos, você também vai tentar associar a esses tipos de consumo, a esses percentuais que a gente está falando, de repente, a gente diminuir, né, ou aumentar em outras atividades, o quanto isso impacta no consumo dos recursos naturais, o quanto isso impacta positivo ou impacta negativamente. Né? Então, é fundamental a gente ter esse olhar para a gente poder desenhar cenários. Ok, vou pegar aqui um valor de incentivos de tantos milhões, bilhões, sei lá, de reais de incentivos e o quanto isso, a gente, na meta que a gente quer, vai diminuir o consumo ou vai diminuir a oferta ou vai aumentar a oferta em um determinado de outro tipo de energia. E quanto isso vai ter impacto no consumo dos recursos naturais do país. Se a gente, além disso, você ainda regionaliza essa informação aonde isso está acontecendo. Entendeu? É a importância de você ter dados, a importância de você produzir isso. Você tem um sistema, né, de contas, você tem um sistema estatístico oficial, você tem um sistema oficial de informação geoespacial, de recursos naturais, para que você possa ter esse diagnóstico e, a partir deste diagnóstico, não vou dizer prever, né, mas gerar cenários, né, de avaliação se essas políticas estão funcionando, se as políticas, e que impacto essa política vai ter e que benefício, mesmo com alguns investimentos altos, você tem a longo prazo. Tá? Ok? Bom, e o que retorna? Né? Então, assim, tudo bem, eu tenho a minha oferta, ok?
eu tenho o meu consumo, mas não retorna nada para o meio ambiente, ou seja, quando eu pego uma termoelétrica, eu gero, né, uma oferta na termoelétrica de energia. Essa oferta é consumida pelas atividades econômicas. E aquela termoelétrica não retorna nada para o meio ambiente. Então, o que a gente está falando é emissão, né, de gás carbônico. Então, o quanto essa emissão, e essa emissão antrópica, que é uma emissão que é produzida pelo homem, não é uma emissão natural, é produzida pelo homem, quanto essa emissão de gás carbônico está associado à matriz energética. Tá? Então, qual é essa relação? Então, você tem aqui, em relação à matriz energética, 398,3 milhões de toneladas de CO2 equivalente. O CO2 equivalente, ele peraí que eu botei aqui. É equivalente de dióxido de carbono. Então, quanto ele gerou equivalente a dióxido de carbono na matriz energética? Tá? Você tem aqui, ó, transporte, é o que tem a maior emissão, né, 178 milhões de toneladas equivalentes a dióxido de carbono na indústria, na residência e em outros setores. Tá? Então, esses outros setores incluem agropecuário, serviços de eletricidade e outras formas aqui. Então, você tem aqui a maior emissão, ou seja, então eu tenho, se a gente for começar a analisar, eu tenho uma oferta de energia, essa oferta de energia ela consome recursos naturais, alguns, né, diretamente. Outras são transformadas, mas vem desse consumo desses recursos naturais que podem ser renováveis ou não. Aí o setor consome, né, eu tenho essa oferta, o setor consome essa energia e ao consumir essa energia, ele devolve ao meio ambiente, ele retirou lá do meio ambiente, né, para ter uma oferta de energia, ele consumiu, depois ele retornou. E a gente, claro, está falando de retorno em relação a essas emissões. Então ele emite aí, no caso, fazendo a análise, não está tudo aqui, não vou saber os números, eu tenho que voltar para ver. Quanto deixa eu ver se tem aqui transporte, né? Em 2020, ele consumiu, setor de transporte, 79,3 milhões de toneladas equivalentes a petróleo e retornou 179,8 milhões de toneladas equivalentes a dióxido de carbono. Tá? Daquelas fontes não, aqui desses 79,3 milhões de toneladas equivalentes a petróleo, quanto veio de óleo diesel, quanto veio de biodiesel, de gasolina, de etanol, da gasolina, o quanto ela teve de retirada de petróleo. Então, a cadeia que você pode montar de entendimento disso, e que é o que a gente tem como um olhar para as contas econômicas, essa relação. Né? Então, imagine, cada setor, o quanto ele... A mesma coisa da água, lembra da água? O quanto uma indústria retira de água e quanto ela devolve. Né? Da mesma coisa de floresta. Quanto ela retira da madeira e quanto ela vai devolver também no consumo, na emissão, ou de lixos, ou de subprodutos da indústria que não são utilizados. Então, esse olhar sempre tem que ter para questões de costos também. Tá? Aí começa a gente fazer algumas análises em relação ao que o balanço faz. Então, peraí. O quanto o Brasil emite, né, em toneladas de dióxido de carbono por habitante. Então, é 1,9 toneladas equivalentes a dióxido de carbono por habitante. Sim, ele está falando aqui uma comparação internacional. Né? Estados Unidos, China, União Europeia. Tá? Mas eu posso também fazer esse olhar nas contas nacionais por estado, tá? Por região. Em média, cada brasileiro emite 1/7 do que um americano emite, 1/3 do que um cidadão da União Europeia ou chinês emite. Tá?
também sim, aqui está fazendo uma comparação internacional. E isso é uma outra questão que é importante para as contas, ou seja, as contas econômicas, ela tem aquele framework, né, das contas econômicas ambientais, e você tem os seus subquadros de água, de energia, assim por diante. É importante esse, esse marco de referência para você conseguir gerar comparabilidade entre os países por um olhar global. Lembrando, né, por que se discute mudanças climáticas, por que se discute impactos ambientais de uma forma global? Porque esses efeitos eles não obedecem fronteiras político-administrativas. Uma questão que vai afetar todos de uma forma. Né? Então, você precisa saber e você precisa trabalhar em conjunto. Você precisa ter esses olhares em conjunto. Como é que eu vou fazer análises em relação a esses fenômenos que são globais, que não se limitam a fronteiras político-administrativas, se cada um fizer de uma forma? Tá? Então, é importante unidades, processos de coleta, tabulação, isso vem nesses framework, nesses quadros de referência. Tá? Eu vou ler aqui. Intensidade de carbono na economia, então, quanto, né, de quilos de carbono por dólar é produzido, e acho que pela cotação de 2010, isso aqui, se não me engano. Então, você tem aí né, quantos quilos de carbono é retornado para a natureza para cada 13 centavos de dólar produzido pelo Brasil. Né? Isso é uma outra, um olhar que aí já está muito próximo, né, das contas econômicas e ambientais. Então, quanto efetivamente, aí claro, aqui você está falando geral, mas você poderia fazer isso por setor, para você entender quantos setores, né, retornam, sabe? Então, quanto lá, voltando aqui, quanto efetivamente de dióxido de carbono que volta, retorna para o meio, para cada valor, né, produzido em dólar, para cada um desses setores econômicos, já tem um olhar para a conta. Né? A emissão hum, associada à oferta, então quanto eu tenho de oferta e quanto é emitido, quanto daquela oferta, né, quanto, né, de carbono em toneladas foi retornado por quanto de energia gerado. Né? Então, retorno 1,4 toneladas de carbono para cada tonelada equivalente de petróleo. Então, também é um olhar interessante em relação a isso, a gente ter esses e principalmente acompanhar essa série histórica, né? Então, para cada tonelada equivalente de petróleo disponível no Brasil, emite equivalente a 72% do que na União Europeia ou China, Estados Unidos, tá? Aqui também aqui pela total de energia, e aqui só para energia elétrica, né? Então você vê quanto, né, de quilo, aqui está por quilo, aí a unidade já está diferente. Quanto por quilo de carbono é retornado à natureza por megawatt-hora gerado, tá? Em comparação com esses três aqui, em comparação internacional. E aí a gente chega, depois do balanço, né, o balanço, algumas estatísticas que são geradas por esse balanço, que são fonte também para as contas econômicas ambientais. Então, você tem aí a produção, e aí algumas fontes, né, a produção de petróleo, a produção de gás, oferta interna de energia, o quanto você teve de oferta, né, não de estoque, ou seja, quanto foi ofertado naqueles anos em relação a essa produção. Então, teria aqui a oferta interna, né, de energia, quantos em PEPs foi disponibilizado, quanto
né? E algumas estatísticas associadas aqui. Em relação à energia, que aí já não é mais em TEP, é em toneladas por hora. A população, existe o PIB. Então, você começa a fazer alguma, na geração de energia, você começa a fazer, olha, você tem aqui um aumento na população, uma queda no PIB. Houve um aumento na população, houve um maior consumo de energia elétrica? Não, diminuiu. Né? Tem alguma associação? Não tem. Em que momentos isso pode ter alguma associação com o setor? Você pode fazer alguma associação disso. Então, você vai olhando, você vai analisando e direcionando ações importantes. Tá? O consumo final de energia por fonte, então o consumo final, ali a gente está falando de oferta, em alguns casos aqui, quanto de consumo final. Né? Então, essas variações de consumo, ou seja, teve um aumento de bagaço de cana, que a gente viu que está associado à indústria de alimentação, um aumento da indústria de alimentação. Você teve, ó, querosene, uma queda grande também, que estava associado ao consumo dele para a aviação, ou seja, aquele momento. Então, você tem tendências, né, naturais, assim, vou dizer naturais, tendências cotidianas que você vai tendo num processo de oferta e consumo, e você tem momentos específicos, como que a gente viveu em 2019, talvez ainda tenha mais um pouquinho em 2020, e mais um pouquinho à frente, que afeta esse processo de consumo, afeta esse processo de oferta, processo de consumo, baseado na atividade econômica que se utiliza dessa oferta ou consome esse tipo de atividade econômica. Tá? Também outras relações, ou seja, PIB per capita, então você tem um aumento, uma diminuição do PIB per capita, e também teve uma diminuição da oferta interna de energia per capita, né? A relação da oferta de energia pelo PIB, né? Então, quanto de toneladas equivalentes de petróleo por $1.000, né? Não, por $10.000, né? Então você tem essa relação, houve um aumento em relação a isso. A energia, a oferta de energia elétrica, ele divide, né, na geral e na elétrica, ele separa aqui. Então isso tudo já são produzidos, esses dados estão disponíveis, né, no balanço energético, e aí você tem as contas com esse olhar, levar esse olhar das contas nacionais, do quanto a economia consome dessas fontes de energia, né, perante o que ela gera de recurso monetário. Não há um olhar, e eu acho que deveria, não um olhar de quanto mais eu tenho a economia consumindo, melhor. Não é isso. É um olhar para saber efetivamente o quanto ela faz. Preciso saber, né, qual é essa relação para os processos, pelas ações que a gente precisa tomar. Tá? Eu vou abrir aqui o balanço. Alguém tem alguma questão? Quer falar alguma coisa? Alguma observação? Vou abrir aqui pelo Explora. Esse retorno do carbono que falaste anteriormente aí, ele tem a ver com a absorção de carbono, é isso? Pelo setor? Isso. Quanto ele, ao produzir aquela atividade, ao consumir aquela energia, ele retorna de carbono, né, para o meio, entendeu? Quanto ele retorna. Ou seja, aqui, deixa eu ver o que é isso. Botei no primeiro. Tá vendo? A atividade econômica de transporte, ao consumir aquela energia, ele retorna para o meio ambiente essa tonelada equivalente de dióxido de carbono. A quantidade aqui de toneladas de dióxido de carbono. No processo da queima daquela energia, entendeu? Daquela fonte de energia. É isso? Tá? Então, esse é, como todas as questões de conta, a gente precisa saber quanto ela retira do meio e quanto ela retorna para o meio. A gente viu, né? Nos reservatórios em relação à água. A retirada está
né, evaporação. Né? Por quê? Porque aquilo ali você está acumulando aquele valor de água aqui que não existia, você está fazendo um estoque de água. Né? E aquele estoque que não existiria, ele existe ali por causa daquela atividade econômica, né, que aumenta aquele espelho da água e que ele retira. Depois isso volta. Não pela chuva, né, porque aí junta tudo, mas volta, né, pelo quanto depois aquela usina tem a vazão dela para continuar para outra atividade. Se aquela água ela volta igual ou diferente em relação à perda de qualidade, é uma outra avaliação que tem que se fazer. A mesma coisa aqui. Né? Ele retira, quando você retira o petróleo, você também tem alguns retornos, mas o que é mais forte e mais um olhar é quanto da atividade econômica devolve da emissão, né, equivalente a dióxido de carbono em tonelada para o meio ambiente. Tá? Eu vou aqui no. Ó, aqui na EPE, vou botar até esse link aqui no chat. Mouse some aqui para. Não consigo marcar. Foi. E eu acabei não vendo aqui, ó, me travou aqui para bate-papo aqui, não viu. Se não perdi a tua, né? Desculpa, eu não vi, que eu não vi aqui, ó. Perceber, né? Perguntas, fazendo mais subsídio, setor, cálculos. Não sei te dizer, Fernanda, se o subsídio, eu acho que ele é mais se é o que entendi que você está falando, né? Esse subsídio ele entra mais como uma ação de uma política que vai tentar, baseado numa meta, porque assim, quando a gente fala de política, tem uma política de investimento no setor industrial para isso e aquilo, ok. Toda essa política ela deveria estar definida a partir de uma meta. O que eu quero? Eu quero a redução de consumo da emissão, de alguma coisa. E aí eu vou fazer políticas para isso. O suicídio, se é o que você está falando, ele entra para dizer o seguinte: olha, eu vou apoiar aqui para as indústrias para que elas substituam, vou diminuir ali, vou dar financiamento a longo prazo para fazer essa troca. Não entra diretamente, nesse caso, no cálculo, mas ele vai refletir no cálculo, vai refletir mais à frente. Né? Porque se efetivamente eu quero a diminuição de algum desses indicadores, o aumento de algum desses indicadores, não só a diminuição, né? O aumento do consumo de energia renovável, sei lá, é um aumento. Ele vai refletir, não no cálculo, mas vai refletir mais à frente. Pode ser que reflita algumas questões, assim, se você tem isso em relação, não reflita não, você pode, você pode ter alguma ação específica no valor final, porque talvez se você entrar no valor orçamentário da indústria, do que for, por esses incentivos. Mas acho que não, acho que no cálculo não. Ele entra só um olhar depois se aquela política tem algum reflexo naquele série histórico. Né? Acabei mexendo aqui, não baixei aqui. Sim. Tanto é que quando fala que muita energia sendo perdida, pode ser feito. Toda fase você tem uma perda. E pode ser uma perda natural do processo de produção, mas pode ser uma perda, não sei se a gente chamaria assim,
um consumo a mais do que poderia ser por questões, né, de equipamentos, de não renovação tecnológica. Bom, voltando aqui ao Balanço Energético Nacional, você tem aquele explique que você pode fazer, né, o download tanto do relatório final quanto da síntese. A síntese são aqueles gráficos que eu mostrei, eu peguei da síntese ali, mais reduzida, tá? Eu vou aqui, não vou baixar não, porque eu já tenho ele aqui. Síntese, deixa eu abrir aqui. Deixa ele aqui, eu achei que eu tinha baixado. Então, aquele, né, que eu usei, né, com slides feitos aqui, tá? Então, tá vendo? Ele fala aqui um pouquinho do consumo final, faz umas análises, né, em relação aos setores. Isso é como se fosse uma apresentação, né, daquele relatório. Aquilo que eu usei, também tem outros que eu acabei não usando, mas que vocês podem ter uma ideia melhor também de um resumo. Ó, as perdas em centros de transformação, tá vendo? Quanto você teve de perda. Então, também tem algumas questões aqui nessa síntese, tá? O outro é o relatório completo, tá? Então ele vem aqui, e aí uma questão que é interessante. Então, capítulo: análise da energia e dados agregados, oferta e demanda de energia, consumo de energia, comércio externo de energia, claro, parte de importação e exportação, balanço e centro de transformação, recursos e reservas energéticas, economia, socioeconomia, dados energéticos estaduais. E aí já, olha, se a gente tem dados energéticos estaduais, se ele já divide o balanço em relação ao estado, você pode olhar esses estados, né, de uma forma isolada e na sua vizinhança, que eu acho que é uma questão interessante também, e os anéis. Deixa eu ver aqui. Tá. Ele tem mais detalhes em relação ao que, né, naquele síntese, textos mais explicativos, então ele mostra, né, que a gente, de alguma forma, a gente viu lá das variações, né, então tem mais detalhado, tem algumas tabelas também associadas. Vendo aqui, ó, então, com maior detalhe, e aqui, aquilo que a gente... tá. Deixa eu piorar aqui o zoom aqui para vocês verem. A produção de energia primária, aí já tem, olha só, já tem uma série histórica aqui para poder fazer esse olhar, né? Então, tem uma tendência, se não tem uma tendência, o consumo de petróleo teve aumento, que é significativo, teve até, se for fazer um aumento aqui, começou a ter queda, depois aumentou. Então, você tem já esses dados para poder fazer essas análises, mas da série histórica. Oi? Tá me ouvindo? Tô. Tá, beleza. Então, ontem eu estava dando uma olhada nos dados até produzido, se eu não me engano, pela PNAD contínua, não tenho certeza, Uhum. a respeito do uso dos tipos de combustíveis utilizados para preparação de alimentos, né, pelas famílias Sim. no país. E aí, Porque a PNAD é uma pesquisa domiciliar, né? Ela isso. caracteriza o domicílio, sim. Então, e aí eu estava observando, eu estava atrás desses dados a respeito de lenha, né? Até o Fernando comentou no chat um pouquinho mais cedo, porque o próprio IBGE tinha comentado a respeito disso, né? Do aumento da utilização
Uhum. E, enfim, e aí com essa questão da pandemia aumentando Falhou. justamente. Falhou, desculpa. Não, Então, vai lá, continua. Mas tá picotando, mas tá dando para entender. tá, é porque eu tô pelo telefone. Deixa eu ver Não, se eu consigo um local melhor. Enfim, e aí o ponto que aí esse do local não aumento tá. do gás, a gente está observando esse aumento no uso de lenha. Só que essa lenha, ela entra nessas contas, não necessariamente, né? Porque. Falhou. Eu só vi. Essa lenha entra aí, falhou um pouquinho, não vi. Repete aí, por Ai, favor. calma aí, vamos lá, deixa eu tentar de novo. A lenha utilizada por essas famílias não necessariamente foram contabilizadas de elas são produzidas, por exemplo, por madeira plantada. Sim. Como é Falhou um que isso pouquinho, mas vê se. Tá, vamos ver se eu entendo. Você está dizendo assim, o consumo das famílias, é porque falhou, vamos ver se eu entendi se é isso. O consumo das famílias em relação a essa fonte de energia a lenha não entra nesse balanço, porque muitas vezes a lenha é aquela utilizada numa plantação interna, que o domicílio ali tem, e ele planta exatamente para poder consumir. É isso? Isso, E por consequência disso, talvez não entre no balanço energético. isso. Tá. Ok. Não vou saber te dizer exatamente se não entra, provavelmente não. O que a gente precisaria entender, se de repente a PNAD tem alguma coisa, qual é o volume disso, né? Pode ser que seja um volume grande regionalmente, tá? Não sei, eu estou aqui só pensando aqui. Eu não sei se entra. Talvez se fale alguma coisa que dentro desse relatório possa exemplificar. Não li o relatório em muito detalhe. Não sei, a gente pode tentar alguma coisa aqui. Eu lembro, por exemplo, que a Luciana, comentando na disciplina de Uhum. vegetações e biomas, disse que em alguns campos, né, que ela fez pelo IBGE, ela observava muito uso de madeira, né, da vegetação natural Uhum. para cozinhar e tudo mais. E aí tinha ali um pequeno impacto, né, daquela retirada da madeira naquele local. Regionalmente, sim. Mas aí eu fico pensando, isso até é porque a gente está buscando Ó, tá é... falando um pouquinho, não entendi o que vocês estão buscando. Ah, meu Deus, Mas assim, hoje tá ruim. você Desculpa. fala na hora que você vai falar exatamente o que você quer, aí. Não, olha só, eu não sei te dizer efetivamente qual é o volume disso. Não sei se eles conseguem contabilizar no balanço energético esse consumo, né, que ele mesmo produz ali ou que ele consome do recurso que está fora da sua propriedade, né? Talvez, se tiver, não sei, talvez se tiver alguma pesquisa, alguma pergunta específica na PNAD sobre isso, pode-se ter alguma indicação, apesar da PNAD ser uma pesquisa amostral, entendeu? Então, consumo de energia, com que é por lenha, a lenha você planta, você, entendeu? Não sei se tem esse tipo de pergunta, teria que ver na PNAD. Se tiver, pode ser um indicador, né? E aí, fuçar um pouquinho, talvez, aqui o balanço também para entender. Ó, tá? Eu tenho aqui uma tabela aqui do setor residencial. Tá aqui, ó, lenha, o consumo, a proporção do consumo de lenha residencial. Eu até achei alto, sim, né? Não achei que não seria tão. Mas, de novo, é que a gente fica muito limitado ao nosso campo de visão, né? Do país como um todo, pode ser que você tenha questões regionais, mas que utilizem mesmo isso, né? Eu acho que tem dois aspectos aí com relação à lenha, João. Um
é a lenha que é oriunda de plantação, né? Essa Sim. lenha, de maneira em uso residencial, de maneira bem simplificada, ela é utilizada no sul do país para aquecimento, né? Sim. E alguma coisa em cozinha rural, etc. E tal. Mas esse aumento do consumo de lenha em substituição ao GLP, né, ele tende a representar um esforço em cima da vegetação natural e não da aquisição, já que o motivo da migração é pela falta de dinheiro. Então, Sim. é mais barato o cara ir ali no mato, cortar e usar do que ele comprar lenha, porque a lenha também, essa lenha comprada, ela não é Sim. barata. Então, Né? Se o e como cara é que a não tem gente dinheiro, ele... contabiliza? Né? Sim. E como é que a gente contabiliza isso entendeu? É difícil a gente contabilizar essa busca por essa fonte sobre a lenha. Ok. Entendo, é por isso que eu acho que eu tenho falando, né, uma questão regional, né? Então você tem a questão de aquecimento, né, na região sul, e aí você tem o consumo dessa lenha. O gás está muito caro e, por consequência, né, um consumo maior disso. Ele pega, né, no meio. Mas como é que a gente contabiliza isso? Eu acho que a única forma possível de contabilizar isso é pela PNAD. Nunca, se, aí, claro, a PNAD é um mundo, se dentro daquela estrutura você pegar isso. Na pergunta, você consome lenha? Como é que é a sua principal fonte de energia? Lenha. Sei lá, estou simplificando o questionário, tá? Ela é adquirida pelo, né? Qual a forma que você faz a aquisição dela? Você compra, você planta e retira, você pega na natureza. Talvez seja a única forma, porque é muito difícil contabilizar isso. Mas, e aí a pergunta, será que essa forma se eu não consigo contabilizar, talvez não apareça, acho, pode ser que apareça pela compra, mas talvez não apareça essa mudança, porque você não consegue contabilizar, né? Você deixa de consumir o gás e passa a consumir a lenha, mas você retira direto, você não consegue contabilizar, entendeu? Você nunca vai, e acho que é uma questão interessante para a gente pensar, você nunca vai conseguir desenhar um cenário por uma única fonte de dados. Você vai ter que ir juntando e vendo, né, a conjuntura que tem. Então, o que me chamou a atenção assim, era o consumo, né, esse percentual óbvio, que foi ao longo do tempo. Né, ele teve aqui um residencial, né, que estão falando. Como contabilizar? Talvez só num questionário com informante, eu acho. Para essa que você retira direto da natureza. Então, aí, mais uma vez, o olhar, né, o olhar para o dado, ele precisa levar à conjuntura. Então, a diminuição do consumo de gás, querosene, né, desse GLP, o aumento de consumo de lenha, você tem uma conjuntura ali que está te levando a isso. Então, você precisa ter esse olhar. E olhar regionalmente. Então, faz todo sentido na região sul. Talvez, não sei, eu estou aqui pensando, a gente teria que olhar o dado para ver. Então, isso são hipóteses que podem estar sendo colocadas para que, no olhar do dado, ou do que existe, ou numa produção específica, será que isso é só na região sul? Será que isso acontece no Nordeste, em outras regiões, para outras questões, não só aquecimento, para parte de alimento? Né? Isso é mais distribuído. Então, de novo, né? Você tem que olhar o dado e olhar a conjuntura, e para você entender e confirmar essa conjuntura, outro conjunto de dados. Né? Então, assim, fatores diferentes, né? Estou botando aqui a região sul e nordeste, pelo que eu vi. Será que seja o consumo é pelos mesmos dois fatores? Ou são fatores diferentes, não só diferentes? Ou, né, você tem, de repente, para a questão alimentar o mesmo, mas você tem um aumento na região sul para aquecimento, entendeu? Precisa olhar, precisa regionalizar. O território é fundamental para a gente entender isso. Né? Então, o meio que está ali, o território naquela região sul, o que ele tem de clima, o que ele tem de disponibilidade de recurso natural, para você poder
aumentar esse quadro de análise, tentar chegar próximo à hipótese, próximo ao modelo, próximo a alguma coisa. Opa, então isso que está acontecendo, o gás está muito caro. Vamos pegar uma coisa simples, né? O gás está muito caro. O que eu quero? Eu quero aumentar o consumo, mas se aumentar o consumo de lenha é interessante? Não é. Eu vou dar metas e a partir dessas metas, que ações eu vou ter em relação a essas metas? E aí eu vou conseguir acompanhar nessa série história. Essa questão que muitas vezes você faz uma meta, muitas vezes você faz uma política, e ela demora a acontecer de uma forma mais sustentável, né? E aí, às vezes, assim, o olhar está sempre em ações mais rápidas, mais dinâmica não, mais momentâneas, né? Ok? Mais alguma questão? Bom, então assim, sabe, dá uma olhada nesse. Vou botar esse link aqui também para vocês, para ver se eles não só apresentam os dados, mas se eles explicam algumas questões aqui, algumas análises que você faz. Tá? Eu queria ver uma outra coisa aqui que eu ainda vi ontem. Não... Ah, estaduais. Deixa eu dar uma olhada nos estaduais. Ele já faz umas análises, pode ser que naqueles ele já faça ele faz umas análises especiais aqui, pode ser que ele. Deixa eu ver se tem alguma coisa em relação. Não, mas não era isso. Ele não foi para o que eu queria. Tinha que, quando eu clicasse aqui, ele ia para o capítulo. Não, não vai para o 10. 147, então uma coisa aqui. Ó, aí eu já começo a ter essas tabelas regionais, já começa a ficar mais um olhar mais interessante, ó. De fósseis, produção de energia de fósseis, pessoal. Você tem aqui, ó, tem alguns estados que não tem, tá vendo? Produção de petróleo, produção de gás natural, produção de carvão mineral. Não. Você começa aí você já começa a ter a possibilidade de você olhar regionalmente, você gerar mapas em relação a isso, concentração. Às vezes a região, você está falando da região norte, separada por região, mas você tem uma coisa da Bahia com muita conexão, de repente, a Minas, algum contato, aí você começa a ver se existe alguma proximidade, alguma relação. Então, essa regionalização é interessante. Está vendo? A produção de energia elétrica e álcool, geração elétrica, produção de álcool por estado, acho que não dá para. Aí você começa a ter fontes para você olhar melhor, não só olhar o número Brasil, mas você olhar isso regionalmente. Por isso tem alguma questão aqui de ó, deixa eu ver aqui. Geração de energia por fonte. Eu achei que ele é fonte de vantagem. Ó, lenha. Aqui. Lenha. Então você tem aqui, ó, sudeste, ó, o sul aqui, ó, aqui, né? Deixa eu ver qual é essa unidade, velho. Deve ser aquele TEP, né, de tonelada equivalente a petróleo. Ó, você tem, engraçado, né, que o Rio Grande do Sul, pouco em relação aos outros dois, né? Você já tem o Sudeste aqui também. Tem Centro-Oeste, é o Mato Grosso. Mas isso aqui não é consumo. Peraí, mas isso não é geração, não está dizendo efetivamente para o setor, ou seja, não é domiciliar, está pegando geral, né? Mas já você tem um indicador aqui, ó, quase 50% da região sul. O ideal é que a gente tivesse isso para consumo, aqui é geração. Então você tem uma geração ali grande, onde é que está o consumo? Né? Como é que está o consumo também nisso? E seria ideal que seja, a gente pudesse chegar no consumo disso domiciliar, né? Para poder ter essa ideia.
E aí, claro, aí você pode, né? Mas, professor, nesse ponto aí Fala. também é geração de eletricidade, né? É diferente do Sim, então, ponto por isso que a gente anterior precisa que eu saber. tinha levantado. Sim, por isso que a gente precisa saber em qual setor está usando, se é domicílio, precisa dividir. Há uma geração muito grande né, de energia por lenha na região sul. Ok. Como é que está o consumo? Quem consome de quê? Né? Qual o setor que consome aquele domiciliar? Ainda tem que ver se isso tem essa separação. Mas pode ser que tenha. Ó, consumo residencial de eletricidade. Consumo residencial de eletricidade. Residencial de gás, ó. Opa, aí já começa algumas questões. O consumo do GLP, ou seja, eu tenho aqui um consumo, esse consumo está diminuindo, está aumentando, reflexo do preço. Não sei se teria capacidade instalada, tá vendo? Não teria de lenha, mas provavelmente eles devem ter isso nas bases de dados, entendeu? De autoprodução, teria que fuçar mais isso aqui, olhar, que talvez tenha bastante alguma coisa que possa complementar, tá? Acho que a lei de capacidade de consumo residencial, acho que só tem aqueles dois tipos, tá? Bom, então, tem esse o material tá aí para vocês darem uma olhada. E tem, eu acabei não baixando. Que aí o que acontece? O framework da ONU, abrir aqui só para a gente fechar. International Account. Que esse aqui é o sistema, né, de contas econômicas ambientais da ONU, que a ONU propõe de metodologia para discutir isso. Até aquele teve que a gente viu. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui tem um framework específico para energia. Ele só tem em inglês. Acho que o de água já tem em português. Achei que a gente tinha traduzido. Ou foi só o geralzão? Só o geralzão. Vou voltar aqui. É esse, né, o quadro de referência central para as contas, tá vendo? Ó, tem em português, tá? Então, isso vocês conseguem achar em português. Esse é o quadro geral da ONU sobre contas econômicas ambientais de África. Eu não sei se eu botei no Google esse. Que define o que é as contas, o que os países deveriam, né, trabalhar na sua organização, no seu sistema de contas nacionais, no seu olhar sobre o meio ambiente em relação a contas econômicas de contas econômicas ambientais. Tá? E ele tem as definições, tá vendo, em alguns casos. Então aqui é o ecossistema, compra energia, então ele tem essa publicação. Deixa eu clicar aqui, abrir. Só dar uma passada geral aqui nela. Ele vai fazendo as definições. Aqui, quer ver, ele tem um desenho. Ele tenta explicar de uma forma gráfica, né, esse processo que tem em relação à importação e exportação. Então, nem sempre a energia consumida ou a oferta interna de energia, ela também leva em consideração o que vem de fora, o que é importado de energia. Então ele monta isso aqui, ele apresenta esse desenho, ele faz um outro dessas relações, ou seja, né, da economia nacional, o que vem, então é um olhar simplificado, mas que você precisa contabilizar. Ou seja, o que vem das fontes naturais no setor econômico em relação à energia, o que ela retorna, o que manda para o importa, exporta, tem todo esse processo aqui desenhado, né? Opa.
e ele vai fazendo algumas explicações, algumas questões interessantes. As primeiras tabelas aqui são as tabelas de uso, aqui é a tabela de recursos e uso. Então, o que é indústria? Ou seja, uma proposta da indústria, domicílios, o resto do mundo, o meio ambiente, não sei o que quer dizer com isso aqui. E aí as relações aqui, você tem primeiro desenho do que você vai preencher nessas tabelas de recurso e o que você vai preencher nessas tabelas de uso para as contas. Então, de novo, é uma proposta metodológica para que os países adotem e consigam ter valores, não valores, perdão, formas de comparabilidade entre eles. Tá? Então, tem essa publicação, então você vem aqui, já é essa tabela aí, deixa eu ver. A tabela de recursos monetários. Né? Então, você tem todas essas questões e e aqui, ó, as recomendações técnicas aqui. Tá vendo? As recomendações técnicas aqui já mais detalhadas das planilhas. Ó. Planilha de estoque físico, então, que você tem aqui de energia produzida, e efetor econômico, ou seja, o quanto você consome dessa energia, ainda não tem um valor monetário. Então, você tem aqui uma tabelas. Ali é um grande resumo, né? E aí depois eles fazem outros documentos mais detalhados, mais parte técnica para geração. Então, isso aqui seria um modelo de uma tabela de estoque de energia. Né? Outros modelos são apresentados, tá vendo? É outro, que é a híbrida já, eu acho que está aqui embaixo. Ele vai explicando cada um desses questões para a geração dessa tabela. Você acha a tabela híbrida? Ah, não esquece a campanha, aqui, ó. Tabela híbrida de recurso e uso, já com proposta para valores monetários. Então, assim, num âmbito você tem a ONU, na divisão de estatística da ONU, discutindo esses marcos de referência para as contas econômicas ambientais e suas subdivisões, como recomendação dos países. Por que eles precisam fazer isso? Porque é um olhar global. Você não tem esses efeitos se limitando a divisão política administrativa, a questões, né? Então isso passa além, é uma questão que vai além desses limites. Então esse olhar, essas recomendações são dadas exatamente para você criar uma estrutura mínima de comparabilidade, tá? Então são as recomendações, isso os países adotam. No caso de água, o Brasil fez. No caso de floresta, acho que o único país que já fechou uma contabilidade mais completa em relação à floresta é a Costa Rica, e o México está quase. Tá? De energia, eu não sei, a energia a gente vai disponibilizar. O Brasil vai ter agora, acho que até o final do ano, tem já a primeira conta econômica ambiental de energia, baseado nessa metodologia, tá? E baseado principalmente em trabalhos entre as instituições que produzem esse dado final. Né? IBGE na produção do sistema de contas, na PNAD, na pesquisa industrial, na pesquisa agropecuária. Se eu não me engano, eu acho que numa dessas que eu estava vendo de água, acho que a pesquisa industrial fala sobre lenha, então, de repente, dá para dar uma olhada lá para saber também
se tem alguma, que aí mas ali é uma questão de produção, não do consumo, mas pode ser que seja algum indicador regional. Então essa é a ideia, como efetivamente você, ao olhar o consumo dos recursos naturais para as atividades econômicas, enquanto essa atividade econômica consome esses recursos naturais, quanto esses recursos naturais geram na economia. Então isso é para a gente poder gastar mais, consumir mais? Não, é para você ter esse diagnóstico, você, a partir desse diagnóstico, definir metas, por consequência, você definir ações, políticas, apoios, e o processo de acompanhamento disso tem de série histórica, você olhar ao longo do tempo. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário, uma colocação? Lembrando que na próxima aula a gente vai ser só sobre serviços ecossistêmicos, tá? Que é um olhar um pouco diferente em relação a esse valor monetário especificamente. Ok, pessoal? Alguma questão? Não? Beleza, pessoal. Então, obrigado. A gente se vê na próxima. Deixa eu só ver uma coisa aqui antes de eu confirmar aqui. Que vai ter sexta-feira tem processo seletivo. Chega. Só uma pergunta. Aquela publicação dos slides, o senhor colocou aqui no bate-papo? Botei. Aquele simplificado? É. Botei. É o primeiro, se eu não me engano, é o primeiro aí. Não. Não botei o PDF, mas botei o link. É só clicar. Aquele primeiro é o link dela. Professor, eu queria tirar só uma dúvida rapidinho, não quero tomar seu tempo não. Diga. É por causa das disciplinas que a gente fez antes, que nem cartografia, eu não vou mais conseguir acessar lá na escola virtual, no Moodle? Não sei, eu acho que Não consegui. eu acho que quando a gente finaliza a turma, eu vou perguntar, eu tenho que fazer duas consultas, eu tenho que fazer uma correção de nota, tenho que fazer duas consultas. Na verdade, uma consulta para correção de nota, eu posso questionar isso. Se eu consigo manter o material lá disponível. Porque os vídeos estão no YouTube, mas o material mesmo, né, dos PDFs, estavam lá no Moodle. É porque, na verdade, eu baixei o material. Só que, como você falou, lá tá tudo organizado na semana, os vídeos, Aham. conforme eu vi na semana, fica mais fácil quando você quer pegar alguma coisa, porque já tá tudo Aham. organizado lá. Os vídeos, a ordem dos vídeos e tudo mais. Tá, Ah, não, eu não sei, cara, sinceramente eu sabe não que aí sei. fica mais fácil, Tá. Uhum. orienta, e eu não consegui. Aí eu queria Tá. saber. É porque quando eu tenho um momento lá que eu preciso fechar a turma, eu fecho a turma. Eu acho que quando eu fecho a turma, ele sai do ar. Eu vou Tá. questionar para ver se. Deixa eu até botar aqui. Tem que colocar lá no Aulas-ense, no repositório de aulas. Pode ser. Ficam as aulas depositadas. Pode Não, ser, eu nunca botei, pode ser. não, Eu vou fazer repositório isso. Seria uma boa, procurei, professor. Eu não. também tenho interesse Não, nos eu não, arquivos e não consegui pegar. Tá não é o. bom, eu vou colocar lá no repositório. Não, Fernando, eu tô falando do Moodle. Não tô Não, falando sim, eu do entendi. material, não. Eu tô falando Uhum. do Moodle mesmo. Da, Tá, da... então. Eu vou tentar fazer, eu vou questionar se é possível, ao fechar a disciplina, se eu preciso fechar a disciplina, se ela pode ficar ainda para consulta de vocês. Isso é uma coisa. Tranquilo. E também vou colocar lá no repositório de aulas, tá? Obrigado. Muito obrigado. Nada, tranquilo. Tá bom, um abraço. Um abraço. Tá bom? Então eu vou fazer isso. Eu faço isso essa semana, eu coloco lá no repositório de aulas. Tá? Ok, pessoal. Estamos chegando aí no finalzinho. Todo mundo aí no último gás. Qualquer coisa que vocês precisem, é só entrar em contato, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Oi. Só lembrando que antes da próxima aula, a gente tem a reposição de FIG, FIG né? 3, no dia 7. Isso. Exato. 10h20. Exato. Então tá. Falou. Falou, pessoal. Tchau, tchau.